Fala, bravos, beleza? Mais um vídeo do Bravo Investidor e dessa vez eu trouxe para vocês crédito, né? Como utilizar, como não utilizar, né? Um dos piores problemas aí que a gente pode ter é relacionado ao crédito, né? Devido ao baixo conhecimento em educação financeira, a gente acaba alguns não utilizando essa ferramenta excelente, né, na nossa questão financeira e outros acabam utilizando de forma errada. Então eu trouxe todo o desenho aí para você entender como funciona o crédito, os principais erros e as formas que você pode fazer para isso te trazer uma vantagem, beleza? Então já vai deixando um like aí e bora pro vídeo, compartilha aí com o pessoal que tem dificuldade de utilização com crédito, tanto para mais quanto para menos, que aqui você vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então, um dos principais problemas é a questão de alguns educadores financeiros, né, ou a maioria aí, defender a não utilização do crédito, né? Por quê? Porque a grande maioria não sabe utilizar. Então, isso é um grande problema para endividamento. Então, o crédito, ele é para ser usado, ele é importante que você use, você tem que usar o crédito a seu favor, né? Eu conversando com alguns amigos, às vezes ele, pô, mas você parcela compras e tudo, não compra tudo à vista? Eu falei, eu compro muitas coisas à vista, mas também parcelo. Por quê? Porque é uma forma de utilizar isso ao meu favor. Por exemplo, eu vou numa loja, cheguei lá, só tem naquela loja, tá na promoção, já pesquisei o melhor preço, é lá. Chego lá, converso, não consigo um desconto, por exemplo. E aí, no meio do pagamento, sou informado de que eu consigo parcelar em 12 vezes sem juros, né? Os juros ali provavelmente já está embutido no preço da mercadoria, mas já é uma promoção, eu já ia comprar, eu preciso comprar aquilo ali, já que ele não vai me dar desconto, por que eu vou desembolsar aquele valor e pagar aquele bem, né? Se eu posso parcelar em 12 vezes que vai ser o mesmo valor. Então, compras na internet, por exemplo, nem sempre tem aquele boletim lá com 10% de desconto, 15%, né? Dependendo da loja. Nem sempre tem. Então, por que não parcelar em várias vezes e deixar aquele dinheiro guardado, né? Rendendo um jurinho lá na renda fixa, né? No Nubank da vida, por exemplo. Então, essas são formas de utilizar o crédito que você acaba utilizando ao seu favor. Então, um dos grandes erros é você não utilizar o crédito, né? Aquela pessoa que quebra, não, quebrei o cartão, não tenho nenhum cartão, joga tudo fora. Aí, quando precisa, numa emergência, tem que pedir para os outros. Isso me leva ao próximo erro: emprestar nome para terceiros, né? Não faça isso. Por quê? Quando você empresta o nome, o cara vem te pedir o nome, por quê? Porque ele não está com o nome limpo, né? Ele sujou o nome dele. Então, se o banco que tem todas as ferramentas para analisar o crédito daquela pessoa não emprestou dinheiro para ela, por que você vai emprestar, né? Então, o seu nome, principalmente o seu nome, né? Seja dinheiro ou nome, né? Se ela precisa e está com o nome sujo é porque ela sujou o dela. Imagina o que não vai fazer contigo, né? Isso leva à questão de emprestar dinheiro. Se você gosta muito daquela pessoa e ela te pediu, não empreste, para que você não perca a amizade daquela pessoa, né? Então, se você quiser muito ajudar aquela pessoa, você dá o dinheiro. Se ela quiser te devolver, você pega de volta. Senão, você vai com a cabeça de que está dando para que não tenha esse problema. Então, tome muito cuidado. O outro problema relacionado a crédito é você decidir por impulso, né? Quando eu falei lá que eu compro parcelado às vezes, por quê? Porque eu já pesquisei, eu já analisei, eu já botei essa possibilidade do parcelamento dentro das minhas finanças, né? Eu já tenho o dinheiro para pagar à vista, mas às vezes parcelar fica mais vantajoso, então eu vou organizando isso aí. Não é por impulso, simplesmente você chegar num lugar, olhar alguma coisa que você acha que quer comprar e você não tem dinheiro, mas mesmo assim você faz o parcelamento, né? Aquela história de comprometer a sua renda futura é problema quando você realmente a compromete, né? Você acaba fazendo por impulso vários parcelados, o que no final vira uma bola que você não consegue pagar. Então fica um monte de parceladinho pequenininho por causa de compras por impulso e você depois não consegue pagar. Então esse é um outro erro muito comum. Outro problema
é que quando você não pesquisa, né? Você vai pegar um crédito, vai pegar um financiamento. Quando você vai comprar um carro, por exemplo, o que você faz? Você pesquisa um monte de carro, você pesquisa preço, você pesquisa tudo. Por que quando você vai pegar um financiamento ou um empréstimo, você não pesquisa as tarifas, né? Eu vou deixar um exemplo aí na tela que é o seguinte: olha só a diferença entre você pesquisar, né, as tarifas, as taxas que são cobradas entre um financiamento e outro, né? Eu botei dois exemplos aí, né? Um financiamento de 40 mil, né, em 36 parcelas com a taxa de 1,8 ao mês, né? Esse financiamento daria um total de 54.700, é o que você pagaria, né, de juros desse empréstimo aí de 40 mil. Agora, olha esse segundo financiamento. É o mesmo financiamento, 40 mil em 36 parcelas, só que agora com a taxa de 2,5% ao mês. Você estaria pagando R$ 61.100 de financiamento. Olha quanto subiu os juros por causa da tarifa. Então, quando você for pesquisar, for fazer um financiamento, pesquise o financiamento em várias instituições, porque peça a 7, né, que é o custo efetivo total do financiamento. Peça, procure, né, eles são obrigados a informar essa taxa total, né? Nem sempre aquela taxa que vem lá na propaganda é a taxa que vai ser cobrada no seu financiamento. Então tome muito cuidado, pesquise, é uma forma de você usar o crédito com consciência, beleza? A outra é ler os contratos, né? Você vai fazer um financiamento ali, você não lê o contrato, não lê nada, né? Você não dá uma olhada, leva para casa. É bom que você levando para casa, você tenha o tempo de pensar, de dar uma lida, de ver se realmente aquilo é necessário fazer aquele financiamento, entrar naquela dívida, né? Então, organizar certinho. Então, leia os contratos para que você não assine algo, por exemplo, que você não viu. Então, tome muito cuidado. Vai financiar, vai assinar um contrato, leia o contrato, observe se você está fazendo tudo certinho, não está entrando em nada que seja complicado para você no futuro. Outro grande macete aí é, né, o cheque especial, né? Todo mundo tem um cheque especial aí, todo mundo usa de forma errada, né? Tá sempre ali entrando no cheque especial porque não tem controle nenhum, né, da sua despesa, do seu uso, né? Já aconteceu, inclusive um conhecido, ele precisava de um dinheiro e não tinha, só que ele ia ter no dia seguinte, e aí ele foi lá e sacou, usou da conta, né, de um cheque especial, e no dia seguinte, como o banco dele, por exemplo, dava 10 dias sem juros, né, no cheque especial, ele usou aquele dinheiro ali e pagou a conta que ele precisava pagar e o dinheiro entrou no dia seguinte. Ele não pagou juros. Então você vê aí que é uma forma de você utilizar, né, o cheque especial a teu favor, né, sem pagar juros. Você pega um empréstimo sem juros, né, se você completar ali os 10 dias usando o cheque especial. Agora, no caso de você passar um dia a mais, pode ser que o seu banco não só te cobre esse um dia, como te cobre os outros 10, porque ele te dá 10 dias sem juros, mas não 11. Então ele vai te cobrar os 11 dias, né, ao invés de cobrar só o um que você passou. Então tome muito cuidado com isso, né? Outro problema, rotativo do cartão. Não entre no rotativo do cartão. Se você está vendo ali que não tem condições de pagar aquele cartão naquele mês, daquela forma, não entre no rotativo do cartão. Vá procurar um empréstimo, um financiamento e paga o cartão à vista, tá? Porque é um dos juros mais altos do mercado. Junto com o cheque especial, são os juros mais caros e é onde você perde mais dinheiro. Então tome muito cuidado nesse momento. Você vê que não vai dar para pagar, você pega um financiamento, liga para o gerente, ó, eu quero um empréstimo tal, bota aí na minha conta. Com certeza o juros vai ser menor do que o do cartão de crédito. Então tenha cuidado e saiba utilizar. Outra condição é o acúmulo de dívida, né? Quando você tem uma dívida, amanhã eu resolvo, isso vai, ó, rolando juros e você acaba juntando outras dívidas e vira uma bola de neve. Então, muito cuidado para deixar para depois, né? Essa condição de amanhã, você acaba se complicando, né? Questão de caducar dívida, eu já falei disso em um vídeo meu
sobre como que tá suas dívidas. Então, essa questão de caducar, a dívida não caduca, o seu nome sai do SPC, mas a sua dívida continua, você ainda vai estar endividado, ainda vai estar com aquela dívida ali na financeira, no banco, seja lá onde for. Então, tome muito cuidado com essa história de caducar dívida. E outro defeito aí que a gente costuma cometer é só buscar o crédito quando precisa, né? Porque quando você precisa, tá com um problema, quando você for comprar aquilo ali, adquirir aquele crédito, você está precisando, está desesperado, então você acaba não pensando direito na hora de assumir aquele crédito. Então você tem que procurar o crédito na hora que você não está precisando. Então você vai criar um relacionamento com o teu banco, você vai criar uma situação ali de usar o cartão, de pegar um empréstimo, pagar para comprar alguma coisa que você já se programou para isso. Então você vai criar esse relacionamento e não vai deixar que isso fique para o final, né? Na hora que você estiver desesperado, precisando, você ter que ir lá negociar isso. Então a gente vai botar aí na tela, né, um gráfico mostrando, né, como funciona os empréstimos, né? Os mais fáceis de se contratar, os mais burocráticos, os menos burocráticos, e os mais baratos e os mais caros. Então dá uma olhada nesse gráfico aí que você vai entender como funciona essa dinâmica dos financiamentos, empréstimos que você pode fazer mais baratos, mais fáceis, mais caros, beleza? Então tá aí na tela. Bom, você vê aí a contratação mais simples para a mais burocrática e do mais barato para o mais caro. Você vê aí empréstimos aparentes, né? A contratação é muito simples, é mais barato, né? Mas tem aqueles problemas que eu já falei. O empréstimo cooperativo, né? Empréstimo consignado, financiamento imobiliário, você vê que ela vai aumentando a contratação burocrática, mas eles ainda estão na condição mais barata, né, do que os outros que estão mais acima. E o crédito educacional, que é a contratação muito burocrática, mas também é uma contratação barata. A gente tem aí como burocrático, né, o penhor dos bens, que é um pouquinho mais caro, e o financiamento de automóveis, que é um pouquinho mais barato. Né, financiamento e compras no CDC, né, empréstimo pessoal, cheque especial, rotativo do cartão e tem o plus aí do agiota, que é muito caro, né, a contratação é simples, mas é muito caro. Rotativo do cartão, cheque especial, contratação muito simples, mas é muito caro. Então cuidado aí. Então quando você vê que vai entrar numa dívida, tipo a do cartão de crédito rotativo, por que não você ir lá nesse gráficozinho aí, por exemplo, e tentar um consignado ou um financiamento de automóvel, por exemplo, financiar um pedacinho do seu automóvel que já é quitado, você pode financiar um pedacinho dele e pagar o cartão. É mais burocrático, é mais difícil, mas pelo menos você paga o cartão, não fica pagando uns juros absurdos. Então tome muito cuidado, aprenda a usar, olhe esse gráfico, analise. Se você tem alguma dívida em algum desses quadrantes, você pode buscar uma dívida num quadrante menor, de uma forma mais simples, para poder quitar. Então é mais uma dica de quem está endividado aí procurar. Então aprenda a utilizar os seus créditos, né? Tenha um relacionamento com o seu banco, isso é importante, né? E na hora que você precisar, você vai ter as melhores tarifas. Valeu, Bravo. Então, tamo junto, nenhum passo daremos atrás. Cuidado ao utilizar o seu crédito. É muito bom, é muito importante saber utilizar para que você não se endivide e não comprometa a sua renda. Valeu, Bravo. Tamo junto e até a próxima. Fui.